Muito bem, nessa aula 2 nós vamos ver aqui o custeio e benefícios da Seguridade Social. Então, preste atenção, da onde vai sair, os valores para que haja o pagamento dos benefícios. Então, seja bem-vindo de volta à nossa segunda aula do Direito Previdenciário. Na aula anterior, nós desenhamos ali o grande mapa, O grande mapa da Seguridade Social. Hoje, nós vamos dar um zoom no pilar que mais nos interessa aqui, meus amigos, a Previdência. E nós vamos responder a duas perguntas essenciais. Como esse sistema ele é financiado? E o que exatamente ele oferece em troca? Vamos analisar as duas faces da moeda. O custeio e os benefícios da Previdência Social. Então, fique atento, porque nós vamos aprender muito de onde vem o dinheiro para o custeio da Previdência Social. Bem, lembra-se do princípio, Aqui existe um princípio da diversidade da base de financiamento. Está lá no artigo 195 da Constituição Federal. A ideia é não depender de uma única fonte para garantir a sustentabilidade do sistema. As fontes principais de arrecadação são as empresas e os empregadores, trabalhadores e as receitas de concursos de prognóstico, sim, as loterias, também os importadores e temos os recursos orçamentários dos entes públicos. Como vimos, a Previdência ela tem um custo altíssimo. Para garantir seu funcionamento, a Constituição, sabiamente, estabeleceu ali o princípio da diversidade da base de financiamento. Isso quer dizer que o dinheiro vem de muitos lugares diferentes. A fonte mais conhecida, claro, é a contribuição dos trabalhadores. Ela é descontada diretamente do salário, mas essa é apenas uma parte. As empresas têm uma contribuição muito robusta, que incide não apenas sobre a folha de salários, mas também sobre o seu faturamento. E aí nós temos dois impostos, ou contribuições, que é a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e sobre o seu lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então temos fontes também que muitas pessoas desconhecem, além desses impostos, dessas contribuições, que é as loterias federais. Parte da arrecadação das loterias federais é destinada à Seguridade Social. E até mesmo os importadores de bens e serviços contribuem também para o sistema. Tudo isso, somado a recursos do orçamento da União, dos estados e dos municípios, forma o grande caixa que paga os benefícios. Bem, e os benefícios? Para onde vai o dinheiro? O dinheiro arrecadado nessas fontes que nós consideramos, ele é revertido em proteção ao trabalhador e à sua família. É assim o nosso Pacto Social. Quem administra esse dinheiro? O Instituto Nacional do Seguro Social, chamado INSS. Qual é o regime principal? O regime principal é o Regime Geral de Previdência Social, ou o RGPS. Os benefícios podem ser organizados por tipo de risco social que cobre. Agora, a parte que mais interessa ao cidadão. Para onde vai todo esse dinheiro? Como vimos, ele é usado para pagar os benefícios, que são a materialização da proteção social. O órgão que faz essa gestão é o INSS, que administra o Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, a qual a maioria dos brasileiros está afiliada. Para entender a gama de benefícios, nós podemos organizá-los de acordo com o risco que eles propõem a cobrir. Então, a cobertura do risco de vários assuntos, mas vamos começar aqui, do risco de incapacidade, benefício por incapacidade temporária. É o antigo auxílio-doença. Para o segurado que fica temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, quer por um acidente ou outra coisa que aconteça, uma doença, por mais de 15 dias, ele é considerado, então, beneficiário desse regime.
para o segurado considerado total e permanentemente incapaz para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação. Aí temos a aposentadoria por incapacidade permanente. Um ponto interessante aqui, existe um limbo previdenciário, situação em que o INSS considera o segurado apto, mas o médico da empresa o considera inapto, gerando um impasse para o trabalhador. O primeiro grande risco é a incapacidade para o trabalho. Se um segurado fica doente ou se acidenta e não pode trabalhar por um período, ele pode ter direito ao benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Se essa incapacidade for atestada pela perícia como total e definitiva, o benefício é o de incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Um ponto extremamente interessante e dramático que nós já comentamos aqui é o limbo previdenciário. O que é esse limbo previdenciário que tanto se fala? Por exemplo, o perito, você está com um problema. O perito do INSS, ele dá alta ao segurado. Ele fala assim, não, essa pessoa está considerada apta para voltar ao trabalho. Mas o médico da empresa discorda totalmente e considera esse trabalhador inapto, ou seja, não tem condições de trabalhar. Como fica o trabalhador nesse caso? Aí ele fica num limbo, sem receber os valores do INSS e sem poder voltar à empresa, que também não vai pagar. É uma situação que gera inúmeras ações judiciais e, às vezes, delonga muitos meses para que ele consiga receber. Então, nós consideramos aqui os riscos. E temos o segundo risco, né? Idade, a morte e maternidade. As aposentadorias, né? O benefício programado para o fim da vida laboral. A principal regra hoje, ela exige uma idade mínima, mas existem diversas regras de transição. A pensão por morte, por exemplo, ela ampara os dependentes do segurado falecido. O seu valor e duração foram alterados pela reforma de 2019. O salário maternidade, a proteção à maternidade e à infância, garantindo a renda da segurada por 120 dias. O auxílio reclusão, benefício pago aos dependentes do segurado de baixa renda que é preso. Não é um benefício para o preso, como muitos dizem, mas é para os dependentes desse segurado. O sistema, então, cobre outros riscos, como nós vimos aqui. A idade avançada, ela é coberta pelas diversas modalidades de aposentadoria. A morte é coberta pela pensão por morte, deixada aos dependentes. E a maternidade e a adoção pelo salário maternidade. E a reclusão pelo auxílio reclusão, um benefício pago aos dependentes do segurado de baixa renda, que é preso em regime fechado. Então, nós vimos aqui as duas faces da moeda previdenciária, o custeio e os benefícios. O financiamento, ele é diversificado, baseado na solidariedade de toda a sociedade. Os benefícios são a resposta do Estado aos riscos sociais que nos impedem de trabalhar. Cada benefício possui requisitos e finalidades específicas. Nesta aula, tivemos uma visão geral das engrenagens do sistema. Vimos que o custeio é robusto e diversificado e que os benefícios são a contrapartida à proteção efetiva. Agora que conhecemos o cardápio de benefícios, como podemos pedi-los na prática? O que é analisado? Isso é o que veremos em nossa próxima aula, onde nós vamos simular casos reais de concessão de benefícios. Vamos sair da teoria e nós vamos entrar no dia a dia da advocacia e do INSS. Obrigado e até lá.